2017. Ano da Palavra. Revista Lições Bíblicas CPAD, o currículo de escola dominical mais completo do país. Do berçário à vida adulta, conhecimento bíblico e aplicação prática para toda a família. No próximo trimestre, a revista para adultos terá como tema o caráter do cristão moldado pela Palavra de Deus, provado como ouro, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Nela teremos a oportunidade ímpar de estudar a respeito dos personagens bíblicos que nos ajudarão a entender o verdadeiro caráter cristão. E ainda a revista de jovens, O Sermão do Monte, a justiça sob a ótica de Jesus, comentada pelo pastor César Moisés. Lições bíblicas da CPAD. Adquira agora. Descontos especiais para igrejas. Aceitamos todos os cartões. Pelo 0800 021 7373. www.cpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. Mansidão. Torna o crente apto para evitar pelejas. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu caro professor, superintendente, mais uma vez estamos iniciando esta lição de domingo que trata sobre a mansidão que torna o crente apto para evitar as pelejas. O interessante é que você, professor, comece esta lição fazendo um destaque especial sobre o maior modelo, o maior exemplo de mansidão que nós temos na Bíblia, a pessoa de Jesus Cristo. De Jesus Cristo veio a palavra, Mateus 11, 28 e 29. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando nós atentamos para o conceito ou a definição da palavra mansidão, que do grego é praotes, fala daquela pessoa que é humilde, destaca aquela pessoa que tem amabilidade, alguém que na verdade é cortês, amável, doce. Então é isso que quer dizer a palavra mansidão. Quando nós vamos para escritores seculares, na verdade, muitos deles não aceitam a ideia de mansidão que os cristãos trazem, pregam conforme a Bíblia. Fale, professor, que para muitos que estão lá fora, a mansidão ela é vista como algo negativo. Tem pessoas que dizem que a mansidão é um ato de se rebaixar, de humilhar, e que nessa vida só vence quem é poderoso, quem é forte, quem não aguenta desaforo. É aquela pessoa que está pronta para reagir com a sua raiva, com a sua palavra grosseira. Eles dizem que essas pessoas vencem mais fácil, mas não é verdade. As Escrituras, a palavra de Deus apresenta Jesus como um cordeiro manso. Isaías diz claramente, no capítulo 53, que como ovelha muda, Jesus não abriu a sua boca. Em momento algum, a Bíblia apresenta Jesus como um revolucionário, a Bíblia apresenta Jesus como um guerreiro que combatia as pessoas. Não, a Bíblia apresenta Jesus como uma ovelha muda, como um cordeiro mudo que não abriu a sua boca. Então, comece a dar essa ênfase, porque muitos estão seguindo o pensamento de Nietzsche, de que é um leão, de que é uma dinamite e que não pode se rebaixar para ninguém. Esse sentimento não domina o coração de um crente salvo, de um crente lavado pelo sangue de Jesus. Perceba bem, professor, que no primeiro ponto eu falo da mansidão que combate o espírito da arrogância. É claro, como nós já falamos, se a mansidão ela vem com um destaque de uma pessoa amável, de uma pessoa cortês,
de uma pessoa que sabe se humilhar, quem tem esse fruto na vida jamais se deixará levar pela arrogância, pela prepotência, pelo sentimento de que é alguém superior aos demais. Não é isso que a Bíblia fala. Portanto, professor, comece destacando, por exemplo, referências bíblicas de homens que eram usados por Deus, mas que mostravam-se simples e humildes, como é o caso de Moisés. Moisés foi usado por Deus poderosamente, formado em toda a ciência do Egito, mas para lidar com o povo de Deus, ele teve que aprender a ser manso, a ser humilde. O próprio profeta Jeremias, que quando você lê o capítulo 1, ele diz que foi colocado para arrancar, para destruir, mas ao mesmo tempo ele se apresenta como manso. Quando você lê a palavra de Deus, você pode entender claramente que Jeremias assim se apresentou. E quando nós lemos a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 2,7, lendo a Bíblia, Paulo diz, e ele se apresenta como uma ama. Então, às vezes você olha na Bíblia um Paulo enérgico, um Paulo destemido, mas Paulo é enérgico, é destemido para combater o pecado. No trato com as pessoas, ele era humilde, ele era manso. Você vai ver que é o próprio Paulo que depois solicita que Marcos venha lhe ajudar, porque agora ele era útil para o ministério. Então a mansidão, ela tira o espírito de prepotência, de arrogância. Quem tem esse fruto do Espírito Santo, a mansidão, é claro, não anda se rebaixando, não anda se humilhando, mas na verdade ele sabe tratar as pessoas da melhor forma possível, porque ele tem a mansidão divina no seu ser, que vem do próprio Cristo Jesus. Então, atente para essa particularidade. Nós podemos ainda analisar que essa palavra mansidão, ela tem o seu peso até fora do contexto bíblico. Segundo a história, nós podemos ver, Platão dizia que a mansidão, ela era importante, que ela domava até um cavalo de raça. E esse cavalo de raça, se ele tinha muita força sem a mansidão, ele ia desperdiçar essa força. Mas bem treinado, bem disciplinado, esse cavalo bem amansado poderia ser útil e aplicar a sua energia para coisas boas. Meu querido professor, fale ao seu aluno que às vezes tem aquele irmão, tem aquele aluno que é disposto, tem muita energia, quer fazer tudo, mas ele não tem a mansidão. Ele pode desperdiçar a sua força em um trabalho que ele poderia ser mais útil. Daí a importância de você ensinar que ele precisa desenvolver, pela graça de Deus, pela presença do Espírito Santo em sua vida, o fruto da mansidão. Se ele tiver a mansidão, ele será bem disciplinado para usar seu talento, para usar sua força na obra do Senhor Jesus. Quantos poderiam ser aproveitados na obra do Senhor para trabalhar com o talento que tem, mas que não tem humildade, não tem mansidão, não tem disciplina? Então, querido professor, procure trabalhar isso no seu aluno. A arrogância tira aquelas pessoas que poderiam ser aproveitáveis na obra do Senhor Jesus. E Platão está certo. Se a mansidão consegue colocar um animal totalmente bem disciplinado, a mansidão na vida do crente o prepara para viver a santidade que Deus quer que ele viva. Seguindo, você pode falar, professor, que o próprio Aristóteles dizia que a mansidão gera um equilíbrio. Ora, se esses homens que não tinham Deus, que não tinham a palavra, viram a mansidão como algo vantajoso, importante, quanto mais nós que sabemos que a mansidão não é um produto do esforço humano. A mansidão é obra do Espírito Santo em nós. E quem tem não se deixa dominar pela arrogância. Quando você vê uma pessoa que diz ser cristão, prepotente, arrogante, insolente, que acha que sabe mais do que todo mundo, na sua vida não está a presença do Espírito Santo. Jesus é o nosso símbolo maior da mansidão. Ele, na verdade, era o Cordeiro de Deus. Ele era manso. O interessante, querido professor, superintendente, é você destacar para os seus alunos que Jesus nunca comparou o crente como um grande herói. Jesus nunca dirigiu-se aos seus filhos, aos seus discípulos, como na verdade grandes guerreiros, homens potentes. Não, Jesus tratou seus servos como ovelhas,
Por que como ovelhas? Porque, na verdade, a ovelha é um animal dócil. A ovelha é um animal tranquilo. O pastor que lida com ovelha, ele não terá trabalho, porque a ovelha sempre é amável. O pastor da igreja deve lutar também, se empenhar para que os crentes desenvolvam essa característica de ovelha, o que só pode ser possível mediante o fruto do Espírito Santo, porque a ovelha é dócil, a ovelha é fácil de se lidar. O crente não é outro animal, não é comparado a outro animal, porque na verdade ele vive as mesmas qualidades que Jesus viveu, quando o Espírito Santo está dentro da sua vida, especialmente o seu fruto. Então, praotes, no sentido clássico, tinha esse significado. E no koiné, isso na verdade aponta para uma mansidão que vem ao crente não por meio dos seus esforços ou métodos humanos. Fale, querido professor, para o seu aluno que na verdade o praotes ou a mansidão, a humildade que vem ao crente, não é um esforço próprio dele, mas sim algo que vem do Espírito Santo de Deus. Nós podemos analisar que ainda seguindo a nossa lição, no ponto 2, nós destacamos que a mansidão faz com que evitemos as contendas e o espírito de peleja. Eu quero dizer a todos nessa oportunidade que a eritéia, que trata aí sobre esse aspecto da peleja, da desavença, da contenda, da luta, não faz parte da vida de um crente santo, de um crente salvo. Às vezes, professor, tem aquele irmão que é crente, mas ele sempre quer manter uma atitude ou manifestar a atitude de que sabe mais do que todo mundo, que é superior a todo mundo e sempre está criando pelejas e contendas no meio do povo de Deus. Você pode entender que essa eritéia, conforme era vista no grego clássico, apontava para aquelas pessoas que serviam cargo apenas por egoísmo, ou talvez aquela pessoa que participava de um partido político apenas para tirar vantagens. Quem tem o espírito de pelejas, de contenda, não pensa bem na obra de Deus, não pensa bem no trabalho do Senhor, porque a sua visão é se auto-apresentar. Os que são dominados pela peleja olham para o cargo, olham apenas para o título, mas aquele que tem a mansidão como fruto do Espírito visa o bem da obra de Deus. Querido superintendente, professor, fale aos seus alunos da necessidade que o Espírito Santo tem que desenvolver esse fruto em sua vida, porque a mansidão tira a arrogância. A mansidão faz com que sirvamos a todos para o bem e jamais criando contenda ou espírito de peleja no meio do povo de Deus. É isso que nós podemos entender quando olhamos para eritéia. Essa palavra eritéia, se você analisar no próprio grego clássico, ela tinha um sentido de um mercenário, uma pessoa que lutava para os seus próprios intentos serem concretizados. Um verdadeiro cristão não batalha pelo seu evangelho, batalha pelo evangelho de Cristo. O verdadeiro homem de Deus não batalha para que o seu nome seja divulgado, mas sim o evangelho de Jesus Cristo. Então, há uma necessidade gritante de hoje vivermos essa mansidão, para que o espírito de arrogância, para que a peleja não venha dominar a nossa vida. Que Deus, querido professor, querido superintendente, tenha misericórdia de nós e que sirvamos com humildade a causa de Cristo, dominados pela mansidão. Que Deus nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.